Saúde emocional é a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções de maneira produtiva, de maneira positiva, atingindo um equilíbrio na nossa vida. Mas o que são emoções? Emoções são as nossas reações às situações da vida. Emoções são a maneira primária como nós reagimos ao dia a dia. Emoções são reações imediatas do nosso corpo e mente para nos preparar diante de uma ameaça, de um desafio, de uma conquista, de uma situação que se coloca diante de nós. A todo momento, nós sentimos emoções. Eu quero dizer para você, neste livro, que as emoções são a maneira pela qual nós vivemos. As emoções são as cores da vida. As emoções são as notas de uma bela melodia. As emoções são os aromas de uma refeição saborosa, são as cores das flores, é a beleza do arco-íris, é a luz do sol. Emoções é o mundo ao nosso redor interagindo conosco. Nós sentimos emoções porque estamos vivos, estamos reagindo e interagindo. Agora note, o problema não está nas emoções. O problema está na disfunção das emoções. O problema surge quando nós temos um mau funcionamento ou uma disfunção na maneira como nós reagimos às situações ao nosso redor. Eu vou aprofundar e explicar melhor esse conceito. Tomemos, por exemplo, a fome. A fome. A fome é uma grande bênção em nossa vida. A fome é uma dádiva. A fome é um prêmio que Deus nos deu. E talvez agora você olhe para mim e diga, como assim? Eu não gosto de passar fome. É ruim passar fome. Como que você diz que a fome é uma coisa boa? Veja, existe a fome e o passar fome. A fome é a sensação fisiológica que eu preciso me alimentar. É a sinalização do meu corpo da necessidade de alimentos. Você consegue imaginar uma vida em que nós tivéssemos que comer sem ter fome, apenas para não morrer de inanição, apenas para não ficar fracos e adoecer? Como seria desagradável comer? Já percebeu que quando uma pessoa está doente e ela perde o apetite, a vontade de comer, ela não sente fome? Como é difícil comer sem fome? Nesse sentido, a fome é um sentimento positivo, é algo que nos protege. A fome, fazendo uma comparação com as emoções, é como o medo. O medo nos protege, o medo nos prepara para a luta ou a fuga, para o enfrentamento ou o abandono da situação ameaçadora. O animal, diante de uma situação que promove medo ou provoca medo, ou ele enfrenta ou ele foge, mas o medo dispara uma série de reações no corpo, preparando os músculos, o coração, a mente, a atenção, para que ele reaja a uma situação de ameaça ou estresse. Entende isso? O medo, assim como a fome, é uma coisa boa, positiva, que nos protege. Agora, passar fome é muito ruim. Sofrer de fome é horrível. A fome dói. A fome machuca, a fome segrega, a fome adoece. Entende? A fome é positiva e a fome pode ser negativa. A fome fisiológica nos protege e nos ajuda. A fome patológica, como uma disfunção, nos adoece, nos provoca dor e sofrimento. Assim é o medo. O medo nos protege. Assim é a culpa. A culpa nos leva a uma reflexão e mudança de atitude. Mas tal qual os exemplos da culpa e do medo, existem as disfunções das emoções. E você pode ter um medo que se transforma em ansiedade e que causa uma série de problemas. Você pode ter uma culpa que se transforma em sentimento de culpa e promove um sentimento paralisante e te arrasta para baixo. Assim é a saúde emocional.
Uma pessoa emocionalmente saudável é uma pessoa que lida com as suas emoções para viver bem. Mas quando nós sofremos uma disfunção das nossas emoções, surgem os problemas ou as doenças emocionais. E eu convido você a conhecer neste livro os 8 grandes desafios emocionais da humanidade. A conhecer a característica de cada um deles, a conhecer como eles nos afetam e, principalmente, a descobrir como lidar com cada um deles. Esse livro foi escrito com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção, com muita profundidade. Ele é um livro gostoso de ler. Os capítulos são todos independentes. Você pode escolher o tema que você quiser. Ele é ricamente ilustrado e ele tem 2 bônus muito especiais para você. O primeiro em cada capítulo é um autoteste. Eu criei esse autoteste com o objetivo de ajudar você a identificar o seu grau de dificuldade com cada problema emocional. Esse autoteste não substitui uma consulta profissional, não substitui um psicólogo ou um médico, claro que não. Mas o objetivo dele é, de alguma forma, fazer com que você gradue o grau de necessidade que você tem com aquela situação específica, com aquela emoção específica ou com aquela disfunção, melhor dizendo, que é tratada em cada capítulo. O segundo bônus que eu deixei para você são os vídeos, resumos de cada capítulo. Cada capítulo tem 3 pequenos vídeos, onde eu vou resumir o capítulo de maneira objetiva. Se você quiser compartilhar com alguém, se você quiser fazer um rápido resumo, uma revisão do capítulo. E, por fim, eu deixei um presente ao final de cada capítulo. Um guia de performance profissional, onde eu faço uma aplicação daquele assunto ao ambiente de trabalho e coloco uma mini mentoria com 3 rápidos conteúdos digitais, aplicando o método das competências, conhecimento, habilidade e atitude para o seu ambiente de trabalho em cada assunto de cada capítulo. Olha, este é um super livro, eu escrevi com toda a dedicação do meu coração para ele ser uma ferramenta para ajudar não só você, mas as pessoas que você ama, que você gosta e que você quer ajudar com esse conhecimento. Espero que você aproveite ao máximo. É um prazer estar aqui contigo. Obrigado por participar comigo nesse projeto e seja muito bem-vindo ao mundo da saúde emocional.